Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre depressão e ansiedade. Já faz um tempo que eu não falo sobre esse tema aqui no canal. E dia desse eu respondi uma caixinha lá no meu Instagram, onde me perguntaram qual foi o momento mais difícil da minha vida. Eu falei que um dos mais difíceis da minha vida foi em 2015, né? Quando eu tive o diagnóstico de depressão e ansiedade. Não é que o diagnóstico em si tenha sido o momento mais difícil, mas foi a fase, né, do auge da minha depressão e da minha ansiedade, que definitivamente esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E aí, tendo respondido isso, muita gente, especialmente pessoas novas, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, começaram a me perguntar como foi que eu saí disso, como foi que eu passei por isso, porque estão passando também. E aí eu queria vir aqui e contar como é que eu tô hoje e coisas que eu considero importantes e que eu acho que fazem diferença quando a gente tá passando por esse quadro, né? Quando a gente tem esse diagnóstico, quando a gente recebe o diagnóstico de depressão e de ansiedade, coisas que eu acho que a gente pode fazer para ajudar nesse processo e como lidar com ele. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que receber um diagnóstico nunca é fácil, né? Não é legal, ninguém quer ser diagnosticado com coisa alguma, com nenhum tipo de doença. Mas, ao mesmo tempo, eu tento ver da seguinte forma. Ok, eu não quero ter nada, eu quero ser saudável fisicamente e mentalmente. Mas eu tô mal. Então eu prefiro ter o diagnóstico e saber o que eu tenho e como tratar, do que não receber diagnóstico, continuar mal, só ficar pior e, enfim, não conseguir sair disso. Então, para todo mundo aí que recebeu o diagnóstico agora, que tá se sentindo mal, porque eu fui diagnosticado com depressão, com ansiedade, com TDAH, seja com o que for, eu entendo que ter o peso, né, desse diagnóstico não é um sentimento muito bom, mas ao mesmo tempo pensa assim, poxa, agora eu sei o que eu tenho, eu sei que tem como tratar, eu sei que tem como melhorar. Essa é uma visão mais positiva, né, uma abordagem mais positiva para um momento que pode ser realmente muito difícil, porque a gente já tá passando por uma coisa difícil e vem esse diagnóstico, parece que é para assinar embaixo que, olha, tu realmente tens um problema. Mas quando a gente assume que tem um problema, fica muito mais fácil de conseguir solucionar. Eu sei o que eu tenho tem um nome e tem um tratamento e, se Deus quiser, uma cura. Então, né, para quem tá passando por isso, tentem enxergar o diagnóstico assim. Quando eu fui diagnosticada com TDAH, pra mim foi, que saco, mais uma coisa pra eu ser diagnosticada, mais uma coisa que eu, né, na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, foi um alívio, porque eu pensei, nossa, então muitas dessas dificuldades que eu tenho, dessas questões, essas coisas que eu faço, que eu ajo, não são culpa minha, não faço de forma intencional. Existe um desequilíbrio por trás, existe um problema por trás, e não é culpa minha só, eu não sou uma pessoa ruim, eu só sou uma pessoa que tem um problema e que esse problema traz dificuldade. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei, poxa, mais um diagnóstico, eu fiquei, pelo menos agora eu sei o que eu tenho, eu entendo que não é culpa minha e agora eu posso agir de acordo, né, pra poder tratar essa minha questão. Então, em termos de diagnóstico, era isso que eu queria falar pra vocês. Agora falando, né, sobre como foi que eu vivi essa minha fase, pra quem é novo aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre o assunto, né, tem um que é depressão, a minha história, algo assim, que é um dos vídeos que tem mais visualização aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês no box de informações, em que eu conto todo o processo, como foi, o que desencadeou minha depressão, minha ansiedade, mas pra quem tá aqui agora, de forma muito resumida, passei por uma fase muito difícil entre 2014 e 2015, que foi o período de separação dos meus pais. Os meus pais não estão juntos mais desde essa época. E foi muito conturbado, foi assim, muito, muito, muito difícil, de fato. Já passei algumas coisas na minha vida, mas não lembro de ter vivido algo tão difícil quanto a separação dos meus pais. Eu, adulta, não lembro quantos anos eu tinha, faz 2015, faz 9 anos. Então eu tinha 21 anos, eu sou ruim de número, gente, desculpa, mas eu tinha 21 anos, então adulta, teoricamente, já consciente, madura. Mas ainda assim a separação dos meus pais me afetou demais, foi assim, muito, muito difícil. E foi uma época terrível, onde eu só fui assim, decaindo, eu era uma pessoa extremamente ativa, sem medo, eu era assim, eu só fazia, eu era total executora, assim, uma pessoa sempre a milhão, fazendo, acontecendo, por mais que eu não tivesse bons hábitos, e não tinha mesmo bons hábitos, não me exercitava, não fazia nada, eu era uma pessoa que eu tava sempre fazendo, sempre acontecendo, eu tava bem, tá? Eu tava bem, assim, tava bem. E aí, quando veio essa função, eu comecei a me enterrar cada vez mais, e aí eu lembro de dias em que eu queria ficar o dia inteiro na cama, realmente, assim, enterrado na cama. O João vinha tentar falar comigo, e Vanessa, e eu só tava ali naquela agonia eterna. E aí teve um dia que eu mesma não aguentei mais, né? Eu demorei muito, eu não gosto de pedir ajuda, tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, mas eu tive que pedir ajuda, porque senão não ia dar certo. Então, eu fui a um psiquiatra, fui direto pra um psiquiatra, e aí tive consultas, enfim, e fui diagnosticada com depressão com ansiedade, né? Não só depressão, mas ansiedade também, eu tava tendo crises, assim, bastante feias. E foi isso, eu recebi o diagnóstico, foi uma época muito difícil da minha vida.
E aí, tudo se desenrolou. Comecei tratamento com medicação, etc. Pra mim, que não gostava de pedir ajuda, que não gosta de tomar medicação. Eu me senti mal por um tempo, de nossa, sério que eu preciso de medicação pra ficar bem. Ai, gente, foi assim, foi um caos total, mas depois eu aceitei que ok, eu não quero ficar assim, pra eu não ficar assim, eu vou precisar dessa ajuda, que é a medicação, e de fato foi muito bom. Depois de um tempo, eu não quis mais tomar medicação. E aí eu fui ao psiquiatra, né? Assim, foi uma coisa meio complexa que eu fiz algo que a gente não deve fazer, de parar sozinha, ao mesmo tempo que foi acompanhado, foi meio sozinho, assim. Eu não fiz o processo como deveria ter sido feito, entende? Mas eu parei com a medicação, isso eu já tava morando fora, então lá fora as coisas eram diferentes, a minha cabeça tava sempre ocupada. Poxa, eu tava em Amsterdã, tava vivendo, viajando, então assim, a cabeça ocupou, sabe? Eu mudei o meu cenário para uma situação diferente, então parece que as coisas deram uma aliviada, deu tapei o sol com a peneira, basicamente. Mas o problema continuava ali. Por quê? O que acontece? Não é que eu, não era exatamente só por conta da medicação, mas é porque eu vivi uma vida que não ajudava. O que eu quero dizer com isso? A depressão, a ansiedade, o TDAH e outros problemas da cabeça, que eu digo, né, problemas psicológicos, eles são um desequilíbrio. Eu não tenho depressão porque eu tô triste. Às vezes a gente fala isso, né? Usa essa expressão, ai, tô me sentindo muito depressiva hoje. Nossa, que depressiva. Porque depressiva normalmente é uma pessoa mais triste, né? Uma pessoa mais pra baixo. Mas depressão não é tristeza, né? Aliás, uma pessoa depressiva, ela tem tristeza. Mas eu quero dizer que depressão não é sobre sentimentos, né? Depressão é um desequilíbrio que acontece no nosso cérebro. É uma coisa química, é biologia, é ciência, é real, tá? Então não é porque tu tá triste que tem depressão. E por ser um desequilíbrio, por ser algo químico, por ser algo biológico, existem várias coisas que a gente pode fazer para além da medicação, para além da terapia, né, dos tratamentos que já são os convencionais, que a gente pode fazer para auxiliar. E eu me vi num momento da minha vida em que eu não fazia absolutamente nada. Eu não tava mais fazendo terapia, não tava mais tomando medicação e também não dormia bem, não me exercitava e não me alimentava bem. Então aqui eu quero chegar num ponto de que eu não vou ficar falando com vocês sobre como é difícil ter depressão, como é triste, porque todo mundo que tem depressão já sabe disso. Né? Eu quero tentar ajudar vocês que chegaram nesse vídeo por isso. Vanessa, me dá uma luz do que eu posso tentar fazer pra melhorar. Eu sei que quando a gente tem depressão, não é só assim, levanta da cama, vai lá e faz. Bom, seria se fosse. Mas na realidade, a cama, pelo menos pra mim era assim, era o lugar que eu queria ficar. Então quando eu digo pra ti que eu não dormia bem, não é que eu não dormia pouco, não é que eu dormia pouco, eu dormia muito. Eu dormia 12, 14, 15, 16 horas seguidas. Eu podia passar 24 horas dormindo, de só levantar pra fazer xixi, tá? Eu podia fazer isso. Então, eu não dormia bem porque eu não tinha um sono saudável. Eu dormia demais, mas dormir demais não significa que é saudável, né? Tem um número de horas ali pra gente dormir, que é o ideal, que são 8 horas. Então, assim, como que a gente pode se ajudar quando a gente tem depressão? Considerando que não é só, levanta da cama, vai lá e faz. Primeiro passo, tu tem depressão? Faz o tratamento indicado. Não sei se eu tenho depressão, Vanessa. Vai ao médico, busca ajuda, conversa com alguém, né? Psicóloga, psiquiatra, terapeuta, enfim, busca ajuda pra tentar entender o que tu tens. Daqui a pouco tu não tem depressão, tu só tá sentindo uma tristeza muito profunda e fazer outras coisas pode ajudar. Mas pra quem tem depressão, faz tratamento. Usa medicação. Eu sei que pode ser chato, eu sei que tem muita gente que fica se sentindo mal, porque, nossa, né, tão jovem, não queria depender de medicação. Mas a medicação, ela existe por uma razão, ela ajuda. Lembra que a gente tem um desequilíbrio. A medicação, né, quando encontra a dosagem certa, ela vai ajustar esse desequilíbrio para que a gente possa ficar aqui. Ok, tu tá fazendo teu tratamento, agora a gente vai pra parte que pra mim foi o que de fato me salvou. Foi o que de fato, desde 2018, me fez não ter mais nenhuma crise. Gente, eu não tenho mais crise. Eu não sei se, né, existe, eu nunca parei pra pesquisar, se existe cura pra depressão, se eu posso dizer, nossa, estou curada da depressão, da ansiedade. Então, não sei. Mas assim, até o momento, gente, eu nunca mais tive nada. Nunca mais tive nada. Porque eu aprendi a lidar com as questões que me davam gatilho, as questões emocionais que me faziam mal, né, e que me trouxeram a depressão. E 2, eu comecei a fazer esse tratamento, que é o básico, que eu sempre falo pra vocês. Alimentação saudável, exercício físico e dormir bem. Então, para ti que tá com tratamento de depressão em dia, né, em questão de medicação e tal, eu quero que tu aproveite um bom momento teu. E aqui vai a minha dica, é a luz que eu tenho pra te dar nesse vídeo. Aproveita uma fase boa que tu está tendo, né? Chegue nessa fase e aproveite essa fase para iniciar novos hábitos na tua vida, para começar a se alimentar bem,
para começar a se exercitar e para começar a dormir bem. O exercício físico, ele libera hormônios que auxiliam demais no nosso tratamento da depressão. Hormônios que nos trazem bem-estar, felicidade, relaxamento, coisas que são tão importantes para nós que não somos relaxados, que nos falta bem-estar, que nos falta felicidade. Então, o exercício físico ele vai ajudar a liberar esses hormônios que vão nos fazer muito bem. Na alimentação, a gente encontra nutrientes, vitaminas, que são muito importantes para a regulação, né, do nosso corpo, para que as coisas do nosso corpo funcionem bem, para que não nos falte nada e, portanto, nós estejamos, que a gente fique melhor. B12, por exemplo, é uma vitamina extremamente importante para quem tem depressão. Se tu tem depressão, eu te recomendo pedir ao teu médico um pedido aí de exame de sangue para ver qual é o nível do teu exame, da tua vitamina B12. Muitos médicos não pedem. E por vezes, apenas qual que é a palavra? Reposição da vitamina B12, né? Tem o injetável, que daí dá um boost maior de B12, já vai mudar completamente o teu humor, a tua disposição, o teu cansaço. Então, às vezes, não é só a medicação da depressão, tem várias outras coisas que a gente pode fazer de forma natural que não são medicações, né? Então, veja como estão as tuas vitaminas. Vitamina D, vitamina B12 impactam diretamente no nosso bem-estar e como a gente se sente. E isso não só na suplementação, mas a gente também consegue através de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável, que também é essencial. E o sono, gente, se não fosse necessário dormir, a gente não teria vindo de fábrica como um ser que precisa de dormir. Então a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter uma rotina, entendeu? A gente que tem esses problemas, seja TDAH, ansiedade, depressão, seja lá o que tu tens, né? Nós todos somos muito beneficiados com rotina, com organização, com previsibilidade. Eu, que sou ansiosa, né? Eu vi a minha ansiedade se tratar a partir do momento que eu criei uma rotina para minha vida e que eu trouxe essa previsibilidade, em que eu trouxe essa organização para os meus dias, em que a minha vida não era mais eu acordo e vou descobrir o que eu vou fazer. Não, eu acordo, eu já tenho tudo organizado, eu já sei o que vai acontecer hoje. Então, durmam, tem um horário para dormir, um horário para acordar. Quando a gente dorme, muita coisa importante acontece no nosso cérebro. E se a gente dorme mal, essas coisas importantes não acontecem. E aí a gente fica deficiente dessas coisas importantes. Na tecla da alimentação, do exercício e do sono não é só porque é legal, porque é fitness, porque, ai meu Deus, musa fitness. Não, gente, é porque isso é a base de uma vida saudável. Então eu quero aqui que tu aproveite um momento bom. E por que eu digo aproveitar um momento bom? Porque eu sei que quando a gente tá no meio de uma crise, quando a gente tá no fundo do poço, quando a gente tá lá, né, naquela situação que é horrível, a gente não vai querer começar nenhum hábito, a gente não vai querer comer bem, a gente não quer nada. A gente não quer nada de nada. Por isso que eu tô dizendo, aproveita o momento bom. E por fim, a última dica que eu posso dar, e aqui é uma coisa assim que eu vou me explicar bem, tá? Tenha fé. Quando eu compartilhei que eu tava com depressão e fiz alguns vídeos sobre isso, muita gente falou nos comentários que é porque me faltava Jesus. Ai, porque ela tá com isso, porque Jesus, porque depressão não existe. Muita gente acha que depressão não existe, não. Eu sou convertida, eu acredito em Jesus, eu tenho um relacionamento com Jesus, eu busco ser como Ele, eu tenho fé, vocês acompanham aí o meu processo. Mas depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus. Ansiedade não é falta de Deus. Problemas psicológicos não são falta de Deus, tá? Muitas pessoas extremamente crentes, tementes a Deus, pessoas assim que vivem o Evangelho, vivem a palavra, podem ser acometidas e são acometidas com essas questões. Não é falta de Deus. Quando a gente fala isso pra alguém, a gente só piora a situação dessa pessoa, tá? Então eu queria deixar isso muito claro aqui. Depressão, ansiedade, enfim, isso são doenças. Como uma gripe, como uma pneumonia, como doença. Elas são doenças. Só que são na cabeça, mas são doenças. É químico, é biológico, não, tá? Vamos partir desse princípio, que existe, é real. Mas por que eu digo tenha fé? Porque quando a gente tem fé, quando a gente acredita, né? Não vou dizer pra tu ter fé, não tô te obrigando a ter fé, eu tô dizendo que a ter fé me ajuda, tá? Isso que eu quero dizer. Porque eu acredito que as coisas tenham um propósito, porque eu sei que Deus não me dá um fardo maior do que eu posso carregar, porque eu sei que eu não tô sozinha, porque eu sei que Ele tá comigo nesse processo. E passar por tudo isso com Ele é muito melhor. Não é mais fácil, isso é menos difícil. Porque eu sei que eu não tô sozinha. E eu sei porque eu vivi. Especialmente porque eu não era convertida naquela época. Eu me sentia tão sozinha. Por que eu, meu Deus? Por que eu, dizia? E hoje eu vejo que eu nunca estive sozinha. Eu vejo que o meu problema poderia ter sido muito pior, poderia ter dado um resultado muito pior. Gente, eu não tinha mais vontade de viver. E eu tô aqui, vivinha hoje, pra graça de Deus.
Então, assim, eu vejo que com ele as coisas são muito menos difíceis, porque eu sei que eu não tô sozinha e existe um propósito pra tudo debaixo do céu. E aí hoje eu vejo que eu perguntei tanto, por que eu, Deus? Por que eu? O tanto que me ensinou a ter passado por tudo isso. Eu preferia não ter passado, preferia, doeu, foi horrível, foi a pior fase da minha vida. Mas eu passei, não tenho como mudar. Então hoje eu vejo que eu posso contar o meu testemunho, posso falar da minha história, posso dizer que é possível vencer, que tem como vencer, que a gente não pode se entregar, que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa estar junto e que quando a gente tem fé, as coisas ficam mais leves. Então, se tu tens fé, te agarra nisso, te agarra mesmo, te agarra com todas as tuas forças. Se tu não tens, muitas pessoas acabam buscando por isso em momentos difíceis. Então, pede pra Deus, pede ajuda, porque Ele é um Pai, Ele é amoroso e Ele vai te ouvir, tá? E Ele pode te ajudar, mas não pensa que Ele vai te ajudar te mandando uma mensagem no WhatsApp ou resolvendo o teu problema, tirando a depressão de um dia pro outro. Deus tem um jeito muito interessante de trabalhar nas nossas vidas. Então, era isso pro vídeo de hoje, tá? Eu quero dar esse testemunho pra vocês de que é possível superar. Eu sei que existem níveis diferentes de depressão, tem gente que vive uma depressão muito pior do que a que eu vivi, então eu sei que não é fácil. Mas eu vou orar para que vocês consigam melhorar, para que vocês consigam sair disso. Por favor, façam o tratamento de vocês. E assim que vocês estiverem numa fase mais equilibrada, busquem melhorar os hábitos de vocês, porque vocês vão ver que isso vai fazer toda a diferença. Tá bom? É isso pro vídeo de hoje. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês que já passaram pela depressão, que estão passando, como vocês têm lidado com isso, o que vocês têm feito. Compartilhem as suas histórias, porque eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas. Tá bom? Um beijo enorme, amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head.